Já com o grande debate de hoje. Eu lembro a você que o quadro é um sucesso, um grande sucesso na CNN americana e um novo modelo no nosso país. E nós adotamos esse modelo porque o nosso objetivo sempre, em todas as edições do grande debate, é apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você então construa a sua opinião, a sua forma de pensar. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que tem a intenção de recriar o Ministério da Segurança Pública. Hoje, o presidente se reuniu com o líder da bancada da bala e também com um dos cotados para assumir a nova pasta. O tema do debate de hoje é: essa é a hora para recriar o Ministério da Segurança Pública? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Hoje começamos com você, Caio. Por favor, então, suas primeiras considerações. Ótimo. Bom, nesse caso, é menos recriar uma pasta ministerial e mais separar pastas que foram unificadas pela reforma, né? Reforma ministerial implementada aí desde o primeiro dia do novo governo, né? Essa reforma ela se deu por meio da publicação da medida provisória 870, né, que reestruturou aí os órgãos governamentais e reduziu sensivelmente o número de ministérios. A gente foi de 29 para 22 pastas, né? Então, a SMP ela foi convertida em lei, né, após apreciação pelo Congresso Nacional, e somou-se a ela o decreto presidencial que extinguiu mais de 20 mil cargos, funções comissionadas e gratificações no serviço público. Essa reforma ela foi avaliada positivamente pelo mercado e pelo eleitorado, até porque reforçou o compromisso dessa nova administração com o enxugamento da máquina pública e o combate à ineficiência estatal. Mas voltando aí ao tema especificamente, a ideia de unificar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ela nasce praticamente ao mesmo tempo que a vontade de desmembrá-lo, né? Tanto que o senador por São Paulo, o senhor Major Olímpio, ele quase apresentou uma emenda à medida provisória 870 para recriar o Ministério da Segurança Pública. Ele foi dissuadido pelo próprio presidente, que à época não queria passar pelo desgaste de contrariar o ex-ministro Sérgio Moro. Naquela ocasião, Moro era um ativo para o governo e gozava de uma popularidade até maior que a do próprio presidente. Tanto que o Moro tornou-se o que se convencionou chamar aí de superministro, que ele reuniu sob o seu comando duas pastas, a Justiça e a Segurança Pública. Avançando um pouquinho no tempo, para janeiro desse ano agora, a gente viu uma nova tentativa de desmembramento do Ministério sem a presença de Sérgio Moro, né? Já claramente desprestigiado. O presidente ele se reúne com mais de 20 secretários de segurança, né? E conforme foi relatado à época, essas autoridades estaduais elas pleitearam a recriação do Ministério da Segurança Pública. Então, esse pedido, junto com algumas declarações do presidente, foi o balão de ensaio para medir tanto a reação do público quanto a reação do ex-ministro Moro, que sinalizou que sairia do governo caso perdesse essas atribuições. Então, após idas e vindas, né, o presidente descartou a possibilidade de cisão dos ministérios, afirmando o seguinte: a chance zero disso acontecer, mas, como bem observou Magalhães Pinto uma vez, política é como nuvem, né? Você olha e ela está de um jeito, você olha de novo e ela já mudou. Então, com o pedido de demissão, né, do Sérgio Moro e a mudança de percepção da opinião pública em relação a esse ex-ministro, o cenário político ele se tornou bem mais favorável a uma divisão ministerial. E é nesse momento que nós nos encontramos agora. Então, respondendo à pergunta do debate, essa é a hora de recriar o ministério? Eu, particularmente, não vejo problemas de timing em relação à pandemia. Porque apesar da gravidade da crise da Covid-19, a situação emergencial de saúde pública é um entre vários assuntos aí de um governo. Contudo, uma mudança agora pode suscitar mais críticas, né, e mais insinuações em relação à suposta interferência indevida da presidência na Polícia Federal. E também pode sinalizar uma fissura no compromisso com a redução do tamanho do Estado. Pô, querendo ou não, é mais um ministério com mais burocracia a ele associada. E aí uma última preocupação também, preocupação justa, é com o loteamento do Poder Executivo entre lideranças do Poder Legislativo. Num país traumatizado pelo toma lá da cá do presidencialismo de coalizão, isso é sempre motivo de alerta e precisamos ficar vigilantes. No mais, o ex-deputado do DEM,
né, o senhor Alberto Fraga, que é o nome ventilado aí para o futuro cargo, ele tem perfil político e técnico. Ele tem indicação da Frente Parlamentar de Segurança Pública. Ele goza de bom relacionamento com o presidente e, muito importante, talvez o mais importante nesse caso, ele foi absolvido em segunda instância da grave acusação criminal que parava sobre ele por concussão, se não me engano. Eu, pessoalmente, acredito que a separação dessas pastas ela vai esvaziar muito as funções do Ministério da Justiça, que ao longo da história ele já foi perdendo as suas atribuições para a Casa Civil, para a Secretaria de Governo e por aí vai. E como um grande entusiasta, né, das reformas administrativas, eu também acho válido a gente tentar relembrar por que houve, né, em primeiro lugar, a fusão da Justiça com a Segurança Pública. Será que a justificativa para esse superministério se foi junto com o antigo ocupante da cadeira? Então, deixo isso como reflexão ao espectador da CNN. Augusto, suas primeiras considerações, por favor. Olha, Caio, hoje gostei, viu, da sua fala inicial. Concordo com quase tudo. Muito obrigado, doutor. Não vai ter debate? Não, é vai. A gente se esforça, Dona Lisa, pode deixar. Vamos lá, Augusto, por favor. Boa noite a todas e todos. A pergunta de hoje é se deve ser criado um novo ministério, o da Segurança Pública. A resposta ela não é simples, porque ela envolve uma série de abordagens diferentes. Então eu vou começar pela mais teórica. Estudiosos de segurança pública há muito tempo sustentam a necessidade da divisão do Ministério da Justiça com a criação de um ministério específico que trate a segurança pública com um olhar nacional. As justificativas são variadas. Vão desde um excesso de competências, áreas e subdivisões dentro do Ministério da Justiça, até a necessidade de um pensamento único e focado exclusivamente na segurança pública e na interlocução do governo federal e dos estados nessa matéria específica. O governo de Michel Temer fez isso. Separou dois ministérios e, ainda que essa separação tenha durado pouco tempo, podemos dizer que ela teve alguns bons resultados. Agora vamos começar a falar da política. O governo Bolsonaro uniu os dois ministérios. Tá? Algumas justificativas foram dadas, principalmente em relação à necessidade de se enxugar a máquina pública e diminuir o número de ministérios. Mas o que ficou claro é que essa união se deu muito mais em razão de uma exigência do ex-ministro Sérgio Moro de querer centralizar seu poder unificando essas duas pastas e criando uma espécie de superministério. O uso político dessa união ficou tão evidente no momento em que o ex-ministro, de forma bastante marqueteira, passou a alardear em entrevistas, em redes sociais, a redução no índice de criminalidade como sendo uma vitória da sua gestão. O que hoje, e à época já se sabia, é que isso está longe de ser verdade. Por mais que a criminalidade bata todos os dias nas nossas portas e janelas, e a sensação de nós brasileiros de estarmos vivendo em um país quase sem lei, o fato é que, desde 2016, observamos em alguns estados alguma redução nos índices de criminalidade, principalmente em relação ao crime de homicídio. Há também aumento nos índices de outros crimes em outros estados. Uma coisa precisa ficar clara: isso não tem nada a ver com o trabalho de Sérgio Moro como ministro da Justiça. Essa redução se deve ao trabalho de governadores, ao trabalho das polícias estaduais, das polícias militares, que com mais investimentos, com uma abordagem mais voltada à inteligência policial, conseguiram, de certa forma, reduzir esses números. Há outros fatores, vários fatores, eu poderia passar aqui um debate inteiro trazendo isso, que podem explicar as razões para essa redução. Esses fatores passam por critérios econômicos, pelo uso de novas tecnologias e por migrações de um crime para o outro, geralmente com base em estratégias quase que comerciais de facções criminosas. Mas o fato concreto é que Sérgio Moro trazia para si esse mérito e isso, por certo, incomodou o presidente Bolsonaro. Tal fato foi motivo de embates públicos divulgados pela imprensa entre o presidente e seu ex-ministro, inclusive. Eu me recordo de várias publicações do Sérgio Moro nas redes sociais, por exemplo, se vangloriando dele ter isolado lideranças de facções criminosas. Esquecendo ele, propositalmente ou não, que tal medida, na verdade, ela se deve ao trabalho do Ministério Público, do governo dos estados. A única coisa que o governo federal fez nesse caso foi disponibilizar vaga para esses presos. Mas a transferência não é nem competência nem ato do Moro. Essa transferência de líderes de facções criminosas de São Paulo, por exemplo, ela aconteceu, e a gente tem que dar os nomes aos bois, em razão do Ministério Público, da Justiça e do governo do Estado de São Paulo.
Bom, agora novamente a divisão do Ministério da Justiça volta à pauta. Os menos atentos e mais ingênuos podem acreditar na versão que o governo federal está dando, de que a criação de um Ministério de Segurança Pública agora acontece em razão de uma possível onda de criminalidade que virá após a pandemia. Só que isso está longe de ser a real razão. Não nos enganemos. A criação do Ministério da Segurança Pública, se acontecer, tem uma e apenas uma explicação: cargos, conchavos, acordo e uma das mais, na verdade, desesperadas iniciativas do presidente da República de trazer para sua base de apoio o famoso Centrão. Mais do que isso, precisa o presidente, se agarrando em uma de suas pautas autoritárias, fazer um afago na bancada da bala. Fazer um afago para aqueles que ainda insistem em achar que armar o cidadão de bem, como eles chamam, resolve alguma coisa. Finalizando aqui, criar um ministério específico para a segurança pública é um ato positivo. Mas ele tem que ser tomado pelas corretas, transparentes e honestas intenções. Vamos então para o debate. Augusto e Caio, por favor. Não, vamos. Esse tema tem sido recorrente, doutor, mas só pelo amor ao debate eu não vou deixar passar. Vamos lembrar que a questão do armamento, do desarmamento, não é uma política de segurança pública. É uma política de direitos humanos, de legítima defesa, de você não deixar a população refém da tirania do crime organizado ou dos ditadores enrustidos que gradualmente têm saído do armário nessa pandemia, mas esperemos que a coisa não chegue a esse ponto. De qualquer forma, eu trouxe aqui na minha fala inicial os dizeres famosos, né, do ex-governador Magalhães Pinto, né, que falou, que comparou a política às nuvens, né? Cada hora que a gente olha está de um jeito diferente. E é impressionante, doutor, assim, fazendo um recorte de um ano, né, como a situação mudou. Eu estava vendo algumas considerações do senador Major Olímpio aqui por São Paulo, justamente sobre essa mudança. Ele sempre se colocou a favor, né, da recriação, vamos dizer assim, do Ministério da Segurança Pública. Ele dizia que, até por uma questão de coerência com o discurso da campanha eleitoral, a segurança pública ela tinha que ter, sim, protagonismo. Eu já dei a minha opinião pessoal. Como o Ministério da Justiça ele é, de certa forma, meio que esvaziado aí de funções, né? Eu não vejo problema nenhum. Eu acho, do ponto de vista assim, de economicidade, de utilidade, faz muito sentido juntá-los, né, e transformar muitas das coisas apenas em secretarias, esse tipo de coisa. Mas, enfim, ele dizia que se o presidente ele voltasse atrás na sua decisão, isso criaria uma, abre aspas, crise de credibilidade que não seria perdoada pela opinião pública. A gente está falando de um ano atrás. Né? Ele disse o seguinte, abre aspas, vai ser extremamente desgastante para o presidente. A população não vai aceitar isso. O próprio presidente o tempo todo apregou o sucesso dos indicadores de criminalidade. Exatamente o que você trouxe aqui. É inegável que Moro encabeça isso. Não temos nenhum fato relevante que justifique a retirada de força do ministro, a não ser questões de ordem pessoal ou política, ciúmes de quem deliberadamente quer enfraquecer o Moro. É um jeito indireto de dizer nós não queremos o Moro. Agora, nesse momento, é retaliação para diminuir a imagem e a figura positiva que Sérgio Moro tem com a população brasileira. Moro é hoje a figura do país com maior credibilidade, né? Então, você vê a mudança, né, no cenário político em apenas um ano. Obviamente, esse não é o caso agora. E essas forças políticas que desejavam, seja pelo motivo de loteamento do Poder Executivo, seja realmente para querer dar um foco maior na questão da segurança pública ou qualquer que seja outro motivo, agora eles têm aí terreno fértil, né, para enveredar por essa seara. E aqui eu também vou discordar do doutor Augusto. Lógico que uma redução sensível na criminalidade, especialmente na criminalidade violenta, né, e aqui eu chamo a atenção para a queda de 20%, né, nos homicídios. Aqui no Brasil, são milhares e milhares de vidas poupadas em relação ao ano anterior. Ela é uma questão multifatorial, né? Agora, não dá para a gente afastar o fato de que houve sim uma mudança sensível, inclusive de postura, né, e de percepção do crime em relação a esse governo. O que explica, por exemplo, em um trimestre, né, uma queda de invasão de terras que sai de 43 para 1. Né? Você vê, não houve nenhuma mudança de legislação. Houve apenas a troca do governo,
né, que tem uma postura muito diferente, muito menos leniente, muito menos permissiva em relação a desrespeito à propriedade privada. E, de fato, sob a gestão do ex-ministro Sérgio Moro, houve sim um controle maior das penitenciárias, houve ações integradas entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, recorde na apreensão de entorpecentes, esse é outro ponto positivo. O isolamento das lideranças do PCC, a qual você se referiu, mas que tem uma participação, pode não ser como protagonista, mas como coadjuvante do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e também uma tentativa genuína de estrangulamento financeiro, né, do crime organizado. Então, acho que isso também tem que ser reconhecido, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Acho que a gente consegue achar um meio termo, porque, de fato, assim, grandes fenômenos tendem a ter uma explicação multifatorial. Eu acho que é o caso aqui. Deixa eu começar com o próprio Ministério da Justiça, porque a gente tem uma percepção, a opinião pública, em geral, tem uma percepção um pouco equivocada do trabalho do Ministério da Justiça. Eu, como várias vezes quase fui trabalhar no Ministério da Justiça e conheço muita gente que já trabalhou ou trabalha lá. Na verdade, é um ministério que tem atribuições demais. Cuida de fronteiras, refugiados, Polícia Federal, questão indígena, tem a Secretaria Nacional de Justiça, só algumas que eu me lembrei aqui, anotei. A reforma do Judiciário. Então, por isso que especialistas entendem que você ter, de fato, um ministério específico para a segurança pública traria maior foco, principalmente na necessária articulação entre o governo federal e os estados. E por que essa interlocução e essa articulação entre governo federal e governo dos estados é tão importante? Porque 85% do que a gente gasta com segurança pública são os estados que gastam com segurança pública, porque as polícias civis, polícias militares estão lá nos estados fazendo tanto o policiamento ostensivo nas ruas como as investigações. Então, é por isso que eu volto a reafirmar que estudiosos defendem, e eu também defendo a criação de um ministério específico da segurança pública. Mas não é tão fácil simplesmente criar um ministério. Por quê? Porque, primeiro, para criar um ministério, não adianta você criar uma pasta sem destinar recurso para essa pasta. Então, vamos imaginar, e é um pouco na linha da fala inicial do Caio, a gente cria uma nova pasta, não é simplesmente criar um prédio e nomear um ministro. Você precisa de dinheiro, você precisa de investimentos, você precisa de planos, você precisa de propósitos, você precisa de funcionários, que podem ou não ser realocados de um lugar para outro, mas, queira ou não, há um custo. Então, para criar um ministério, você precisa destinar recursos para essa, justamente, ponto número 2, que é a importantíssima interlocução entre esse eventual ministério, já estou aqui elucubrando a possibilidade desse ministério existir, e a Secretaria de Segurança Pública dos Estados. Se não houvesse interlocução, não adianta nada. E se a gente pensar o momento atual que nós vivemos, que está longe de ser um mar de rosas e um namoro entre governo federal e governos estaduais para tratar de uma pandemia, imagina, a gente consegue se imaginar agora todo mundo sentando numa mesma mesa, depois desses arranca-rabos que a gente assiste diariamente para discutir segurança pública no meio de uma pandemia. Então, eu tenho dificuldade de imaginar até essa possibilidade de sentarem numa mesma mesa para se discutir e se integrar. O outro ponto que eu acho bastante importante é como é que você cria um ministério específico de segurança pública, sendo que você não tem, neste momento, por parte do governo federal, uma política de segurança pública. Vamos imaginar, o ex-ministro Sérgio Moro, de fato, número recorde de apreensões de droga, que não dá também muito como você atribuir a um trabalho específico do gabinete do ministro Sérgio Moro, tem uma série de possibilidades para esse aumento ter acontecido, mas não estou descartando aqui todas as eventuais medidas do ministro Sérgio Moro, mas uma coisa a gente tem que concordar, o que o doutor Sérgio Moro colocou, se não quase todo o seu empenho durante o exercício do seu curto cargo como ministro da Justiça, foi a aprovação do pacote anticrime, que ficou conhecido até como pacote Moro, que era de autoria dele. Então, o Ministério da Justiça priorizou muito mais uma pauta legislativa de alterar a lei, não que não tenha que ter alteração de lei, apesar de eu ter críticas, e tenho críticas gigantescas a vários artigos, a várias alterações que foram propostas, retiradas, isso aqui daria 5 debates só para a gente tratar desse tema. Mas o fato é que Sérgio Moro priorizou um ataque legislativo
e um trabalho legislativo da sua pauta. Então, nós não temos, se a gente for parar para pensar e perguntar para o Ministério da Justiça, Ministério da Justiça, qual é a sua política de segurança pública? Tirando essa parte legislativa, não há uma política muito clara. Então, para você vai criar um ministério novo, você vai precisar de dinheiro para esse ministério novo e você vai ter que recomeçar. Poderia ir pensando aqui, é bom que eu estou me ouvindo e estou quase que me convencendo mais ainda. Pode ser que com a criação desse ministério você vá de fato agora falar, bom, vamos então montar uma política de segurança pública nacional? Pode ser que seja até uma... Mas eu não vejo, aí pego um gancho da minha fala inicial, eu não vejo essa intenção. Eu não vejo essa boa ação do governo federal. Acho que o governo federal não está fazendo isso porque ele está pensando, nossa, precisamos ter agora uma política de segurança pública nacional. Eu acho, infelizmente, que é só um gabinete a mais para você fazer um afago a um monte de gente que está precisando ser afagada com o interesse agora do governo de ter apoio do Centrão. Eu acho que essa é a verdadeira razão. Doutor, a gente aqui na TV tem que tomar muito cuidado para não se apaixonar pelo som da própria voz, né? E pela própria imagem, né? Narciso acha que é feio tudo que não é espelho, né? Mas eu tenho certeza que você vai resistir bravamente aí essa tentação. Bom, já que você falou aí das políticas do Sérgio Moro, bom, essa análise é muito pertinente. Realmente a ênfase, né, do trabalho dele, que foi para usar a sua expressão, nessa ofensiva legislativa, ele não logrou êxito, né? Para começar, o crime de caixa 2 ele não foi tipificado penalmente, né? Então, essa já foi a primeira grande derrota e o espectador da CNN vai lembrar, né? Esse projeto ele ficou aí, vamos dizer assim, acumulando poeira por mais de 90 dias num grupo de trabalho. Aí, para que ele perdesse prestígio, ele foi aí juntado com uma outra iniciativa do ministro do STF, se não me engano, né? Do Alexandre de Moraes, à época, quando foi ministro da Justiça do governo Temer, enfim. E ele tinha algumas coisas realmente interessantes, ele tinha algumas figuras jurídicas aí dentro da sua área, doutor, importadas do direito americano, né? Então você tinha o plea bargain, né? Então uma questão que dava uma verdadeira economicidade processual, em que havia uma pré-negociação entre defesa e acusação para o estabelecimento da pena. Eu sou contra isso. Também a figura do whistleblower também, eu não sei se você também é contra, mas eu particularmente não, porque isso permitia que dentro da administração pública, né, um funcionário pudesse delatar aí um colega, um chefe, um subordinado, o que quer que seja, e ainda perceber uma parte do valor recuperado para o erário público. Ele também, se não me engano, doutor, ele acabava com a progressão de regime para lideranças criminosas, ele agravava em 50% o tempo de pena para crimes cometidos com arma de fogo. Ou seja, de certa forma, isso fazia um contraponto a todas as suas críticas sobre flexibilização de porte de arma. Olha só, que coisa interessante. E ele ainda propunha o confisco alargado, né, dos bens do criminoso. Ou seja, todos aqueles bens que o réu não conseguisse justificar legalmente poderiam ser confiscados pelo Estado. Então, eu só dei aí algumas medidas do pacote anticrime que eu defendo, que aparentemente o doutor não defende, mas de qualquer forma é meio discutir o sexo dos anjos, afinal, tudo isso foi extremamente desprestigiado pelo nosso parlamento, que estava preocupado com outras coisas que não o endereçamento do combate ao crime organizado. Vamos para o segundo tema, vocês concordam? Vamos? Pode ser. Então vamos lá. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu que a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial seja discutida com a equipe econômica. Alguns parlamentares defendem ainda que o benefício seja ampliado para uma renda mínima permanente. O segundo tema de hoje é: o governo deve criar uma renda mínima permanente? Vamos lá, então. Agora começo com você, Augusto, por favor. Bom, o segundo tema de hoje é se seria viável transformar o auxílio emergencial destinado aos mais vulneráveis em razão à pandemia em uma espécie de renda mínima permanente. Esse é o nome. Quando surge esse tema, eu não posso deixar de lembrar do Eduardo Suplicy, mas eu prometo aos espectadores que eu não cantarei ao vivo aqui Blowing in the Wind, já que meus dotes artísticos conseguem ser piores ainda do que do nosso ex-senador. Será que consegue ser pior que os meus, doutor? Os meus estão registrados publicamente. É verdade, cara. Esse tema, que vem sendo discutido há muito tempo, tomou força diante do já esperado impacto na economia decorrente da pandemia da Covid-19. Impacto nesse sentido não apenas no Brasil, mas inclusive de forma mais dura em diversos países do mundo, com uma economia muito mais sólida do que a nossa. Especificamente sobre tornar e criar uma renda básica permanente, há outros países como Espanha e
se não me engano, no Chile, discutindo atualmente isso, já tendo inclusive algumas propostas já aprovadas. Seja qual for a decisão do governo federal, é importante fazer menção aos estarrecedores dados e informações que eu trouxe ontem da pesquisa divulgada pelo Instituto Locomotiva, de que 1/3 da população A e B no Brasil, mentindo nas declarações da Caixa Econômica Federal, requereu o auxílio emergencial e 69% desses requerimentos foram aprovados. Portanto, antes de mais nada, é preciso organizar, é preciso fiscalizar e é preciso um pouco, na verdade, muita vergonha na cara para que pessoas que não necessitem do auxílio emergencial, ainda que esse auxílio se torne básico, permanente, façam mau uso desse recurso. Dados aqui do IBGE mostram que cerca de 50% dos brasileiros que têm trabalho formal, com carteira assinada, recebem entre 1 e 2 salários mínimos. 80% desses brasileiros recebem menos do que 2 salários mínimos. Na outra ponta, apenas 10% dos trabalhadores ganham mais do que R$3 mil. E metade da população brasileira vive com menos de R$1.000 por mês. Dinheiro esse que é basicamente destinado a comer e morar. Itens de subsistência mais básica. Ou seja, para esses e para outros, os R$600 emergencial fez e vai continuar a fazer uma enorme diferença em suas vidas. Então, para esses mais vulneráveis, que nesse momento de dificuldade econômica, de demissões, de diminuição brutal do trabalho informal, a retirada, a possível retirada desses R$600, vai colocar eles numa situação muito, mas muito difícil. É evidente que medidas econômicas e medidas sociais têm um grande impacto em contas públicas, medidas como essas. Por isso, é preciso que se faça, e vários estudos estão em curso, análises criteriosas e cálculos precisos para que, ao se propor uma eventual renda básica permanente para as parcelas mais pobres e vulneráveis do nosso país, a gente tenha de onde tirar esse dinheiro. Propostas não faltam, desde taxação de grandes fortunas, outros aumentos tributários, enxugamento nos gastos públicos para que algum caixa fique disponível. Mas o fato, isso é consenso entre os economistas, é que a injeção de mais dinheiro no bolso do cidadão aquece a economia e gera algum tipo de crescimento. Afinal, com mais renda, há mais consumo e com mais consumo, há mais arrecadação. Eu volto a dizer, há várias propostas na mesa. Hoje eu analisei isso. Há vários grupos de pesquisa, economistas, universidades pesquisando esse tema específico. Em uma dessas lives, eu não sei vocês, mas eu não aguento mais live. Mas assim, algumas delas ainda são muito boas e a gente aprende bastante. A economista Mônica De Bolle contou sobre uma proposta que está sendo discutida no IPEA, que é Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, isso. E na USP, de uma possibilidade seria propor uma renda mínima para crianças. Uma coisa interessante. Crianças de 0 a 6 anos, de famílias que recebem per capita menos do que um salário mínimo, receberiam meio salário mínimo. Eu não sou economista, mas eu confesso que essa possibilidade, essa proposta, eu vi com bons olhos. Curiosamente ou não, parece haver certo apoio, inclusive do presidente da República, a algum tipo de manutenção de uma renda mínima permanente. As pessoas que mais precisam, né? Obviamente, o presidente Bolsonaro está também de olho na popularidade que pode ganhar com uma medida dessas. Mas, sinceramente, eu acho que o momento não é de pensar e de discutir se o governo federal pretende fazer isso porque acha justo ou porque quer agradar. O importante mesmo é que brasileiros e brasileiras não passem ainda mais fome. Caio? Bom, sobre esse estudo interessante que você trouxe para a gente, doutor, do IPEA, bom, eu acho que ele une dois fatores que qualquer conservador, na verdade, qualquer humanista apoiaria, né? Que é o combate à mortalidade infantil e, num segundo momento, também, de certa forma, o estímulo à maternidade, né? Então, acho que esse subsídio focado na figura hipossuficiente, né, de uma criança menor, que obviamente não tem como ter os meios aí de subsistência, ele seria muito bem-vindo dentro desse espectro de programas assistenciais. É importante também lembrar, né, que a nossa legislação, nossa Constituição, ela prevê, né, uma renda mínima. De certa forma, esse espaço aí ele já foi ocupado pelo maior programa assistencial do governo brasileiro, que é o Bolsa Família,
né? Obviamente não é o maior programa de Seguridade Social, mas é o maior programa assistencial. Ainda assim, né, ele custa ao Brasil menos de 0,5% do PIB. Então, a gente já tem aí uma ideia de quanto da nossa riqueza que a gente está utilizando para atender aí essas camadas mais vulneráveis da sociedade. E nesse sentido, já que a gente falou da MP 870, né, no nosso primeiro tema, vale a pena também a gente mencionar a MP 871, né, desse governo federal, que, de certa forma, passou um pente fino nos benefícios previdenciários da Seguridade Social, encontrou uma série de fraudes e isso possibilitou um superávit que depois foi convertido aí para programas assistenciais. Então, isso é muito bem-vindo. O que os progressistas e geralmente as pessoas ligadas aí ao espectro político da esquerda chamam de renda mínima, a direita, especialmente a direita liberal, vai tratar, por exemplo, como imposto de renda negativo, né? Para variar, a esquerda sempre com nomes melhores, né, doutor? Mas enfim, o que acontece é o seguinte, por que é meio contraintuitivo, né? Nossa, como um liberal que defende aí a mão invisível do mercado vai fazer uma advocacia aí de um programa assistencialista? É porque todas as pessoas que têm uma capacidade mínima de raciocínio, elas entendem, para além da questão humanitária, obviamente, elas entendem o ônus, né? O ônus que a pobreza, especialmente a miséria, e não só isso, né? A iletralidade, enfim, todas as coisas que vêm em consequência, né, da pauperização da sociedade, o ônus que isso representa para uma comunidade, para uma nação, né? Então, ninguém quer essa situação. Acaba saindo muito mais barato para o poder público dar condições mínimas de subsistência para as suas pessoas do que simplesmente largá-las à própria sorte e depois ter que lidar com isso num caráter emergencial. Então, no sistema público de saúde e por aí vai, né? Então, por que o liberal não vê com tão maus olhos a questão da renda mínima, do imposto de renda negativa, ou o que é que seja? Porque você dá a verba diretamente para a pessoa, né? Então, nesse sentido, você preserva a liberdade, uma liberdade de mercado, né? No sentido de que essa pessoa beneficiária do programa, ela pode fazer as suas trocas voluntárias conforme a sua própria vontade e não conforme já planificado ou planejado pelo Estado. Então, é por isso que esse eu acho que é um ponto de convergência, né? Lamento aí para todo mundo que de repente queria ver um debate mais acalorado, mas acaba sendo um ponto de convergência entre progressistas, liberais, conservadores, enfim. Eu acho que está todo mundo na mesma página, especialmente numa situação de pandemia, em que uma situação atípica exige, né, que a gente saia um pouquinho da nossa mentalidade mais liberal e vá dar uma assistência aí para a população mais vulnerável. Vamos então para os argumentos finais, aí vocês decidem o assunto. Augusto, você começando, por favor. Chegando aqui hoje na CNN, eu consegui assistir uma fala do presidente da República dizendo que pelo menos ele vai fazer acho que 2 ou 3 parcelas da renda emergencial, mas que não há ainda nesse momento nada garantido de que essa renda se tornará permanente, mas pelo menos algumas parcelas, o que já é uma ajuda bastante importante. O que eu acho que a gente tem que ter em mente, principalmente o governo federal tem que ter em mente, que a economia, gente, do Brasil vai passar por um momento absolutamente difícil e é óbvio que quem vai sofrer mais são as parcelas mais vulneráveis, é o empregador informal, é aquela pessoa que vai ficar desempregada, o micro e pequeno empresário, o sofrimento vai ser evidente. Então, não temos um cenário na economia melhorando. Imagine que daqui a 3, 4 meses, se é isso realmente o número de parcelas que o governo federal vai manter, de uma hora para outra se retire tudo isso. Eu tenho muito receio do que a retirada deste valor no momento em que a economia não vai bem pode causar em vários aspectos. Não apenas em faltar comida na mesa do brasileiro, mas eventualmente reflexos violentos da retirada desse dinheiro. Me preocupa muito. Dentro desses estudos que eu fiz hoje, o impacto no PIB de se manter esses R$600 é um impacto gigantesco que é muito difícil do país conseguir suportar. Mas há outras medidas, há outras formas, por isso que eu falei, há vários estudos tratando desse tema, mas o governo precisa achar alguma saída para manter um mínimo de uma renda para a nossa população mais vulnerável e mais miserável. Caio? Bom, quando eu estava estudando aí sobre o tema e vi
esse esforço, né, do governo federal no sentido de bancarizar milhões de pessoas para que elas tivessem acesso aí ao auxílio emergencial. É impossível não lembrar aí de algumas lições, né, do grande frasista que foi o presidente americano Ronald Reagan, né? Ele falava sempre que o melhor programa social é o emprego. Isso é uma obviedade e é difícil isso no contexto de paralisação econômica em decorrência da pandemia. Mas ele também falava, né, falando sobre os grandes números, né, dos programas assistenciais no Brasil, ele dizia o seguinte: nós não devemos julgar os programas sociais por quantas pessoas estão neles, mas por quantas pessoas estão saindo. E aí tem o outro lado da moeda que é muito importante a gente considerar no debate público. O doutor Augusto trouxe aqui o esforço de caixa, né, do Tesouro para oferecer mais essas 2 ou 3 parcelas, né, desse auxílio emergencial, porque é o seguinte: quando uma pessoa ou uma empresa gasta mais do que arrecada, ela vai à falência. Quando um governo gasta mais do que arrecada, ele te manda a conta invariavelmente. Então fica aqui a lição desse grande conservador. Obrigada, debatedores. Augusto, boa noite, até amanhã. Boa noite. Caio, boa noite, até amanhã. Muito boa noite.